Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vocês vão aprender a economizar muito dinheiro na sua próxima viagem, principalmente entender como fazer um roteiro perfeito onde você vai conhecer uma, duas, três, quatro cidades pelo preço de uma. Então você vai entender como chegar nos lugares mais difíceis do mundo pagando muito barato. É através de um buscador extremamente fácil e rápido, onde qualquer pessoa, depois de assistir esse vídeo, vai conseguir colocar em prática e utilizar na sua próxima viagem. Então fique até o final, que você vai me agradecer por começar a economizar muito nas suas próximas viagens. Então o buscador que a gente vai utilizar é o Google Flights, mas a gente vai aprender a usar de uma forma extremamente diferente do convencional. O que é comum que as pessoas façam aqui? Procure origem, destino, coloque uma data perto daquela que você está querendo viajar e dá um buscar ali, ele vai retornar uma data cara, barata, tenta testar, trocar algumas datas, então você perde muito tempo com isso. A gente vai utilizar uma aba que chama Explorar, então está aqui embaixo, né, você vem aqui em voos, em Explorar diretamente, por exemplo, e aqui ele vai mostrar as melhores passagens, e aí você coloca a opção se você quer um mês específico, senão ele vai te dar as melhores passagens para os próximos 6 meses, e se é uma viagem de fim de semana, se é de uma semana, se é de 2 semanas, e dá um concluído aqui, ele já vai retornar as melhores passagens para o mundo inteiro. Aqui eu vou dar algumas dicas extremamente interessantes e importantes para vocês montarem um roteiro perfeito da sua próxima viagem, independente de onde você vá, mas vamos lá, para a prática. Então, se a gente vier aqui, né, lembrando, se você não está nos principais hubs aqui, que é São Paulo, Rio de Janeiro, pode ser que você tenha que emitir uma passagem para cá para depois voar para lá, que eu chamo de quebra de trechos, né? Ao invés de procurar da sua cidade diretamente para a Europa, sendo que você vai ter uma conexão aqui, você vai lá, busca uma passagem separada para cá e depois uma diretamente para cá. Então, assim, você só vai ter que casar esses horários ali, né, da chegada no aeroporto para a saída, não ficar esperando muito, mas basicamente isso vai baratear bastante a sua passagem. Coloquei aqui São Paulo, aqui está aparecendo Campinas, mas está pegando todos os aeroportos ali de São Paulo. Então, eu vou vir aqui na Europa, por exemplo, e vou visualizar todas as opções que eu tenho. Vamos falar que eu quero chegar em Munique, em Frankfurt, se eu quero chegar em Budapeste, Viena, que são lugares um pouco mais caros, né? Se eu for aqui Praga, R$ 5.000 para eu ir, 4.400 Viena, Luxemburgo, 3.900, aqui Frankfurt também estava em torno de 4.000. Então, assim, é extremamente caro se a gente for pesquisar diretamente nesses lugares. Então, aqui vai a primeira dica. Quando você vai viajar, independente para onde, não fica muito focado exatamente no seu destino final, porque isso pode encarecer extremamente a sua passagem. Você vai ter que entrar pelas principais portas, nesse caso aqui da Europa, que é Madrid, Barcelona, Lisboa, Londres, Paris, Milão, Roma. Então tem algumas opções legais ali e depois disso você pega um voo interno para o seu destino ali de fato de desejo. Então isso vai baratear muito a passagem, você basicamente vai conhecer 2 destinos a mais, além daquele que você está desejando. Por que 2? Porque a porta de entrada e a porta de saída pode ser extremamente diferente. Então eu posso entrar por Madrid e sair por Londres, eu posso entrar por Londres e sair por Barcelona, entrar por Roma, sair por Milão e no meio adicionar ali Munique, Viena e assim por diante. Então assim, gente, assim que vocês vão começar a montar aquele roteiro perfeito que eu comentei. Vamos primeiro na casca, né? As passagens cascas, que é ida e volta. Primeiro ponto, se você visualizar que tem alguma oportunidade legal aqui, você pode pegar ele e volta do mesmo lugar. O exemplo aqui de Londres, 3.100 para ir e voltar ali com a TAP. E ainda, quando a gente olha a companhia aérea, tem algumas que possibilitam o stopover no hub principal deles. Na TAP, por exemplo, é de Portugal, então pode ser em Lisboa ou Porto, depende de onde for a parada aqui. Então é uma ótima passagem, você vai ir e voltar pelo mesmo lugar, porém ela está num preço extremamente mais baixo e também a gente consegue adicionar um stopover com um preço muito baixo ou até mesmo de graça. Então, se a gente parar para pensar aqui, o que a gente vai fazer? Se a gente está chegando por Londres, depois você pode mudar aqui a sua origem para Londres. E o que vai acontecer? Você vai adicionar aqui, vai colocar, ao invés de ida e volta, só ida, para você chegar em algum lugar que você deseja. Então, o exemplo que eu dei de Viena, R$130, R$147 para Munique, e assim por diante. Bucareste, 136, Budapeste, 168. Então, se a gente fosse buscar diretamente nesses lugares, ia ficar mais de R$4.000. E aqui ficou 3.100 mais R$170. E eu vou conhecer ainda Londres ali, ou na entrada, né, quando eu chegar, ou quando eu for sair. Isso também funciona quando a gente vai
para destinos mais caros. Então, por exemplo, Islândia, Noruega e assim por diante. A gente chega por Londres, por exemplo, Escócia por R$ 115. A gente tem aqui a Islândia por 245, Noruega por R$ 500, quase R$ 600. Então, assim, existe algumas possibilidades extremamente interessantes quando a gente olha para isso. Outra ideia, né, quando a gente vem aqui é Turquia por 272. Se você quer ir para a Grécia também, a Itália é uma boa opção. Então, se eu colocar aqui Roma, né, chegando, ou por Roma, Milão, aqui para a Grécia, R$ 124. Então, assim, gente, é extremamente barato você viajar dentro da Europa. Tem aquelas companhias low cost, né, no caso são essas daqui, porém, é uma companhia aérea normal, né? Você vai ter que adicionar uma mala a mais, assim por diante, então muitas vezes vai sair R$ 500 se você adicionar mala de mão, mala de despacho, em torno de R$ 500 ali para você não ter nenhum tipo de problema. Se você gosta de viajar de mala de mão, vai sair ali R$ 100, R$ 200, no máximo R$ 300 esses voos internos. Então você acaba economizando muito dinheiro. Então, colocando na prática tudo que eu estou falando aqui, é o seguinte: se a gente vem aqui e adiciona mais uma vez São Paulo, e ao invés de ida e volta, coloca só ida, vai dar para visualizar algumas coisas. Está sendo interessante fazer ida por um lugar, volta de outro? Então, ó, tem 1.900 por Madrid aqui. E aí na volta, o que eu vou fazer? Procurar Barcelona. Aí eu venho aqui no mais, ó, Paris, Londres, Roma, e vou adicionando, dou um ok. Pode ser que dê um erro igual esse que deu, foi até bom ter acontecido isso, e aí é porque tem muitos destinos ali. Então você pode tirar um, então vou tirar, por exemplo, Londres daqui, e dar um ok. Aí, ó, já retornou. Se a gente olhar, só voltar aqui para São Paulo, por exemplo, eu vou ver que existe algumas passagens por R$ 1.800. Então a gente está falando de, arredondando, 2.000 a ida, 1.800 a volta, 3.800 mais ou menos, e aí eu vou chegar por um destino, voltar por outro, estou conhecendo duas cidades, depois eu adiciono alguns internos ali por 100, 200, R$ 300, para eu também conhecer outros lugares ali. Então, assim, gente, é extremamente importante entender como fazer seu roteiro da melhor forma possível. Eu dei o exemplo da Europa, mas isso funciona para qualquer lugar. Então, se eu vier aqui, colocar São Paulo mais uma vez, e dar um ok, o que vai acontecer? Ele vai mostrar do mundo inteiro. Então, América do Norte, também eu consigo visualizar isso, né? Todas as passagens, boas passagens, aqui só ida, né? Aqui tem ida e volta, e assim por diante. Então, também dá para fazer isso para a Ásia, para o Oriente Médio, e assim por diante. Ele vai mostrar as melhores passagens, ida e volta, para você ir para qualquer um desses lugares. Então, Dubai por R$ 4.400, ou se você quiser passar na Europa depois e ir para Dubai, depende o que exatamente você está buscando aqui. Então aqui tem alguns exemplos, né, e algumas ferramentas que são interessantes para você visualizar. É o seguinte: quando a gente olha as passagens, o que é normal que a gente pensa? Quanto mais perto da minha viagem, mais caro eu vou estar pagando. Mas na verdade, gente, isso não é verdade. Por quê? Porque as passagens têm um comportamento como se fossem ondas, né? Então tem um pico, mas tem um momento de baixa também. E todo dia, e até mais de uma vez por dia, isso vai mudando. E conforme isso vai mudando, você tem que acompanhar para comprar uma boa passagem. Óbvio, igual eu acabei de mostrar aqui, tem uma passagem de ida e volta para Londres por R$ 3.100. Isso é uma ótima passagem, então você não vai esperar baixar mais do que isso. Você vai aproveitar. 3.500 é normal também e assim por diante. Então é aquilo. Sempre que você achar uma boa passagem, você vai emitir. Mas se estiver na base de ida e volta R$ 4.000, 3.800, é só você não comprar e ir mapeando, né, outros dias para que você consiga comprar. O que é um tempo ideal? Começar a mapear 12 meses antes, né, 11 meses para ser exato ali, que cada 11 meses já libera o calendário, e aí depois você consegue usar uma ferramenta aqui, vou dar um exemplo de Barcelona, e de volta você vem aqui em ver voos, e aí aqui tem uma ferramenta bem interessante, que é de monitorar o voo. Então um exemplo aqui, ó, quero monitorar do dia 26 de setembro a 12 de outubro. Vou dar um check aqui e ele já vai me mostrar, né, no meu e-mail, que já está cadastrado aqui, ó, enviaremos e-mail quando os preços para as datas tal mudarem. Então, tanto quanto subir como descer, ele vai me avisando no e-mail. E aí, quando eu achar que é um momento interessante, eu vou lá, busco as passagens e compro de fato. Uma outra coisa que acaba ajudando muito aqui é você entender o gráfico de preços, né? Então, aqui é você entender todos os preços para várias datas e principalmente aqui o histórico. Então, isso mostra exatamente o que eu estou falando. Uma pessoa que comprou há quase 2 meses atrás
pagou R$ 4.400 nessa passagem. Uma pessoa que comprou há 6 dias atrás, 3.700. Hoje, 3.600. Então, uma pessoa que comprou 2 meses antes, acabou pagando mais caro do que eu nesse exato momento. Então, isso é extremamente importante para vocês visualizarem que não fiquem afobados, espera o momento ideal, chegar no valor interessante para depois comprar. Óbvio que você não vai deixar para comprar um mês antes. Falo que no máximo ali em torno de 3 meses antes é o limite para você esperar. Se você não achar nada muito bom, ali você já tem que começar a buscar outras alternativas, buscar outros destinos, outras passagens ou até mesmo garantir uma passagem que não seja extremamente boa, mas com cancelamento gratuito para caso apareça algo melhor, você consiga cancelar e aí depois ter um reembolso e emitir a passagem que está melhor naquele momento. Então isso vai ajudar bastante vocês e principalmente esse mapa. Então quando a gente olha aqui, eu consigo ver que não é exatamente só essas datas. Em outubro, se eu quiser ir mais para o meio do mês e voltar no final, eu coloco a ida e a volta qualquer desses dias aqui, eu vou ter R$ 3.600. E isso para o ano inteiro. Então 11 meses para frente a gente consegue olhar esse mapa que retorna os valores. Então novembro, praticamente novembro inteiro. Dezembro já está um pouco mais caro, mas já mostra aqui as datas que estão mais baratas. Então no dia 10 aqui está um pouco mais barato para a gente ir. E aí a gente volta pós-Natal, por exemplo, R$ 3.800. Então assim, é uma alta temporada, então tem todos alguns quesitos que você tem que analisar, além só do preço. E aí a ideia é você adicionar uma entrada para uma porta, uma saída por outra, e fazer o seu miolo daquele jeito que eu expliquei. Se você vai entrar e sair pelo mesmo lugar, você pode aproveitar para, por exemplo, conhecer outra cidade daquele país. Então você conhece, por exemplo, Madrid na chegada, você faz o seu destino, Então vou colocar aqui, só ida. Vamos falar que você vem aqui, vai chegar por Milão, depois vai fazer de trem em Veneza, Florença, Roma, Nápoles e assim por diante. E depois, na hora que você voltar, ao invés de voltar direto para Madrid, você vem de Roma, por exemplo, para Barcelona, R$ 150. E de Barcelona você pega um trem para Madrid só para ir embora. Então, desse jeito, você vai conhecer várias cidades pelo preço de uma e vai baratear muito a sua passagem, tá bom? Bom, gente, então no vídeo de hoje era isso. Não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo se ajudou de alguma forma, se você entendeu como funciona. E qualquer dúvida, só deixar nos comentários. Lembrando também que eu tenho um curso completo como fazer toda essa parte de busca, roteirização e principalmente como baratear ainda mais utilizando milhas, que eu vou deixar também na descrição. Caso você tenha alguma dúvida, pode me chamar também no Instagram, que eu estou ali postando conteúdo todos os dias para ajudar vocês a economizarem muito dinheiro nas suas próximas viagens. Então, gente, até o próximo vídeo. Vejo vocês logo.